Oi meninos, tudo bem com vocês? Bom, essa semana, dando continuidade ao nosso conteúdo, trabalharemos situações problema que envolvem múltiplos e divisores, tá bom? Presta atenção, eu preciso que todos estejam na página 99 do livro 4, tá? Então vamos lá. Aqui nas situações problemas envolvendo os múltiplos e divisores, a gente vai olhar que tem algumas interpretações que nós devemos fazer para decidir se a questão ela vai estar usando múltiplos ou utilizando os divisores, tá? Então, como exemplo, tem aí aplicando a divisibilidade, tá? É nesse quadro, certo? Que eu vou estar lendo com vocês. Existe uma grande relação entre horários para tomar medicamentos e divisores. Para mostrá-la, vamos pensar na razão pela qual muitos remédios são tomados de 6 em 6 horas ou de 8 em 8 horas, e não de 7 em 7 horas, como é o número entre 6 e 8, por exemplo. Então vamos pensar na ideia, o porquê que os remédios estão lá de 6 em 6 horas ou de 8 em 8 horas. Primeiro, você tem que ter em mente que o dia tem 24 horas, certo? Então, para eu conseguir tomar o remédio, quantas vezes por dia eu estaria tomando um certo remédio? Se o dia tem 24 horas, eu tenho que pensar o quê? Que tem que ser um divisor de 24, certo? E aí, o que ele vai estar dando como exemplo daqui a pouco? Que o 7, ele não é um divisor de 24, tá bom? Então, é isso que nós vamos tomar como ideia aqui. Para verificar por que algo não pode ser feito, temos que pensar no que aconteceria se o fizéssemos. Suponham que uma pessoa tenha que tomar um remédio durante 3 dias e que ela tenha começado a tomar esse remédio à meia-noite, tá bom? Que seria 0 horas. Vamos completar um quadro mostrando os horários em que ela deverá tomar esse remédio em cada caso. Então, presta atenção. Se eu for tomar de 7 em 7 horas, se eu tomo a 0 horas, começou lá, 0 hora. Certo? Primeiro dia, 0 hora. Se eu quero de 7 em 7, eu tomei meia-noite. Qual vai ser o próximo horário? Às 7 da manhã. Depois eu somo mais 7 unidades. 7 mais 7, 14 horas. Seria 2 horas da tarde. 14 mais 7, 21. Aí o que acontece? Se eu somar mais 7, vai mudar o dia, certo? Porque de 21 até da meia-noite de novo, faltam 3 horas. Então eu preciso de mais 4 para completar 7. Então eu entro no meu segundo dia e tomaria às 4 horas da manhã. Tá vendo que o horário já não deu o mesmo? Mas continuando, 4 mais 7, 11 horas. 11 e 7, 18 horas. 18 mais 7 daria 25, já passou de novo das 24 horas do dia. Então, eu vou ter que ir para o dia seguinte. Vou começar a tomar 1 hora da manhã. Certo? Depois, mais 7, 8 horas. Mais 7, 15 horas. Mais 7, 22 horas. E aí eu ia terminar aqui, que era o último horário do dia, né? Mais 7 já pula para o quarto dia. Ele disse que seriam 3 horas, então seriam esses. No primeiro dia ele vai tomar durante quantas vezes? 1, 2, 3, 4 vezes. No segundo dia, 3 vezes. E no terceiro dia, novamente, 4 vezes. Então, eu já não tenho uma quantidade fixa de vezes que eu vou tomar no dia o mesmo remédio, certo? Então, de 7 em 7 horas não ia dar certo. Se eu pego de 6 em 6 ou de 8 em 8, como são múltiplos, né? São divisores, perdão. Como 6 e 8 são divisores de 24, aí eu consigo tomar todos os dias no mesmo horário. Se eu pego de 6 em 6 horas,
como que vai ficar? Independente do dia, começando meia-noite. Então, vou tomar meia-noite, mais 6, 6 da manhã, mais 6, meio-dia e mais 6, 18 horas. Se eu somo mais 6, volta para o 0 horas. Então, esse daqui dá um total de 4 vezes ao dia. Então, quando eu vou tomar 4 vezes ao dia, eu falo que eu tomo de 6 em 6 horas. Depois, se o remédio é para ser tomado de 8 em 8 horas, como que vai ficar isso? Começando, por exemplo, à meia-noite. Então, é meia-noite, depois, mais 8, 8 da manhã, mais 8. Vou o quê? Para 16. E 16 mais 8 volta para o 24, que seria 0 horas. Então, se eu tomo de 8 em 8 horas, eu vou estar tomando o remédio 3 vezes ao dia, certo? Então, é por isso que a gente tem que usar todos eles o quê? Tem que ser divisores de 24. Então, para este tipo de situação, onde eu tenho, por exemplo, de quantas em quantas horas eu vou tomar remédio durante o dia, eu tenho que pensar no quê? Nos divisores de 24, tá bom? Então, quais são os divisores de 24? Eu vou colocar aqui do lado. D para representar, que são os divisores, e 24, certo? Bom, começo sempre do 1, porque 1 é divisor de todos os números. Depois, 2, porque usando o critério de divisibilidade, todo número par é divisível por 2. 3, como que eu verifico se o número é divisível por 3? Somo os algarismos e olho se dá divisível. 2 mais 4, 6. 6 divide por 3, então 24 também divide por 3. 4, terminar em 0, 0, os últimos dois algarismos ser divisível por 4. É 24 dividido por 4, 6. Então, o 4 também entra. Depois, quem mais que eu vou olhar? O 5 tem que terminar em 0 ou 5, não é o caso. O 6 tem que ser divisível por 2 e por 3. É por 2 e é por 3, então também é por 6. Lembra quando eu falei que chega no meio, quando eu descubro um número multiplicado por outro, que o resultado já está aqui dentro? É só ir voltando, eu não preciso usando todos os critérios. Olha só, 1, 2, 3, 4, 6. Só que 4 vezes 6 é 24, que é o resultado que eu quero aqui. Lembra que eu falei que quando chega no meio aqui você não precisa sofrer mais? Cheguei, encontrei os dois valores ali dentro dos meus divisores, que o resultado dá 24. Então, o que eu tenho que pensar? 3 vezes quanto que dá 24? 3 vezes 8. Então, eu não precisei de pensar se o 7 é ou não é um divisor. Depois eu vou olhar para quem? Se eu já olhei o 3, vou olhar agora o 2. 2 vezes quanto que dá 24? 2 vezes 12. Ou basta você pegar 24 dividido por 2, 12. Depois, quem que eu vou me preocupar? 1. 1 vezes quanto que dá 24? Não é 1 vezes ele mesmo? 24. Então, o resultado é esse, tá? Isso aqui é só para facilitar, você não precisa ficar desenhando isso, não. É só para você lembrar que sempre vai ter aqui uma simetria, no caso, como se o meu eixo de simetria fosse esse, mas não é simetria de uma imagem que está idêntica à outra, é só uma noção que eu estou passando para vocês, de que se eu colocar em ordem os divisores, na hora que eu encontrar a duplinha aqui que faz, quando multiplicados dá esse resultado, depois é só ir voltando e fazendo a divisão de 24 pelos anteriores, tá bom? Que aí eu acho todos os divisores. Ótimo, então os divisores de 24 são todos esses. Então, qual é a opção que você tem? Vai tomar medicamento, tá? E vou dividir durante o dia quantas vezes eu vou ter que tomar? Eu posso tomar de 1 em 1 hora, de 2 em 2 horas, de 3 em 3 horas, de 4 em 4 horas, de 6 em 6 horas, de 8 em 8 horas, de 12 em 12 horas e de 24 em 24 horas, que seria um comprimido, por exemplo, uma vez ao dia esse remédio, né? Seja ele comprimido ou líquido. Então, uma vez ao dia, tá? Se eu tomar
de 1 em 1 hora, o que vai acontecer? Eu vou tomar quantas vezes ao dia? 24 vezes. Se eu tomar de 2 em 2 horas, quantas vezes ao dia? 12 vezes. Se eu tomar de 3 em 3 horas, 8 vezes. De 4 em 4 horas, 6 vezes. Agora voltando. De 6 em 6 horas, 4 vezes. De 8 em 8, 3 vezes. De 12 em 12, 2 vezes. E de 24 em 24, 1 vez ao dia, tá bom? Então, essa relação dos divisores serve também para você saber quantos comprimidos, quantas vezes ao dia, né? Eu vou tomar um comprimido ao dia se for de 24 em 24 horas. 2 comprimidos ao dia se for de 12 em 12. E assim sucessivamente, certo? Então, observa aí no seu livro que ele também trouxe essa tabelinha para vocês. Quais seriam a quantidade de tomar em 6 em 6 horas e de 8 em 8 horas, que é o que mais comum, né? Então, teria aí mais ou menos os horários e depois a gente mostrou os divisores de 24, que seria quais são as opções para eu tomar durante o dia, de quantas em quantas horas. E foi o que eu mostrei aqui para vocês, tá? Outros exemplos podem acontecer também. Por exemplo, 2 ônibus saem da rodoviária hoje a 1 hora da tarde, a 1 hora da manhã. 2 ônibus saíram junto a 1 hora da manhã. Só que o primeiro ônibus, ele sai de 5 em 5 horas. O segundo ônibus sai de 7 em 7 horas. Quando é que esses 2 ônibus sairão novamente no mesmo horário? O que eu tenho que fazer nesse caso? Trabalhar com os múltiplos, tá? Então, eu tenho que trabalhar aí, por exemplo, os múltiplos de 5 e os múltiplos de 7. Quando é que eu vou encontrar os 2 ônibus novamente no mesmo horário, lá nessa rodoviária? Então, eu tenho que trabalhar os múltiplos de 5. Vou separar aqui só para mostrar que é um outro tipo de questão que pode aparecer. E também vou ter que encontrar os múltiplos de 7. A partir do momento que eu encontrar um valor comum aos dois, tá? Que vai aparecer nos 2 múltiplos aqui de 5 e de 7, esse vai ser o horário seguinte que eles vão se encontrar, tá? Então, bora lá. Múltiplos de 5. Lembra que sempre vai começar da onde? Múltiplos do 0, né? 0, 5, 10, 15. É só ir somando de 5 em 5. 20, 25, 30, 35 e vai para o infinito. A mesma coisa eu farei aqui embaixo. O 7. Quais são os múltiplos de 7? 0, porque 0 é múltiplo de todos os números e vai de 7 em 7. Mais 7, 7, mais 7, 14, mais 7, 21, mais 7, 28, mais 7, 35. Deixa eu pôr mais um só para continuar aqui e vai para o infinito. Além do 0, qual é o próximo número que está nos 2 múltiplos, no múltiplo de 5 e no múltiplo de 7? Observa só. Qual que é o número? 35. Então, 35 é um múltiplo comum do 5 e do 7. Significa que daqui a 35 horas eles irão se encontrar novamente, tá bom? Se no início da questão fosse 0 horas de um dia, era só você pensar, passou 24 e no dia seguinte, daqui a 11 horas, eles vão se encontrar, então 11 da manhã. Só que eu disse que foi que hora? 1 hora, né? 1 hora da manhã. Então, se saiu primeiro 1 hora da manhã, eu vou ter que pegar o quê? Se passaram 35 horas, para eu encontrar, eu tenho que pensar o seguinte: 1 hora, se eu pego um dia inteiro, 1 hora mais um dia, que seria 24 horas, certo? Vai dar 1 hora do dia seguinte, passou 24 horas. Então, eu vou supor aqui que é dia 1. Dia 1. Então, dia 1 passou 1 hora, passou um dia, significa que passou 24 horas, certo? Então, aqui eu já estou aonde? No dia 2, 1 hora.
dia 2, 1 hora. Só que ele, 1 hora da manhã do dia seguinte, só se passaram 24. Eu quero que passem quantas horas? 35. 35 menos 24, que é o que está faltando, 35 menos 24, 11 horas. Então eu preciso somar mais 11 horas aqui para descobrir lá no dia 2 qual é o horário que vai chegar esses dois ônibus, que vai sair exatamente esses dois ônibus. Então, 12 horas no segundo dia, né? No caso de amanhã.